Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito de divisão e para falar desse assunto eu vou usar esse material que eu chamo de ábaco de papel juntamente com o material dourado. Tudo que fizermos no ábaco de papel nós vamos fazer em algarismos com a conta montada para nós entendermos exatamente o que estamos fazendo. Neste ábaco de papel nos mostra a nossa organização numérica, que é através das ordens. A ordem das unidades, das dezenas, das centenas. A cada 3 ordens nós temos uma classe, essa é a classe simples. Aí depois nós temos a classe de milhar, que tem a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois nós temos a classe de milhão e assim por diante. A partir da unidade para a esquerda, vamos aumentando de 10 em 10. Cada 10 unidades, temos uma ordem maior, que é as dezenas. A cada 10 dezenas, temos uma ordem maior, que é a centena. Percebam que vamos multiplicando a unidade? Então, uma unidade multiplico por 10, temos uma dezena, que são 10 unidades. Multiplico por 10, temos uma centena, que são 10 dezenas. Multiplico por 10, temos 1000, que são 10 centenas. E assim por diante. Para a direita da unidade, temos os submúltiplos da unidade, ou seja, as divisões da unidade. Uma unidade dividido por 10, nós temos os décimos. Dividido por 10, temos centésimos. Dividido por 10, temos os milésimos. Então, essas ordens são menores que a unidade. Que também, formando 3 ordens, formam uma classe. A cada 3 ordens, temos uma outra classe. Então, nós temos aqui décimo, centésimo, milésimo. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo e assim por diante. Vamos começar dividindo aqui 402 por 6. Vamos colocar no nosso ábaco de papel o número 402, que são 2 unidades, nenhuma dezena, 4 centenas. Vamos lá? 4 centenas, nenhuma dezena e 2 unidades. Então, nós temos 402. Vamos dividir por 6. Aí você vai falando em voz alta o que você está fazendo, ouvindo a sua voz para você entender o que está acontecendo. 4 centenas dá para dividir para 6? Não, não dá uma centena para cada um. Então, o que você tem que fazer? Desagrupar. Cada centena dessa tem 10 dezenas. Então, você vai desagrupar e vai voltar à ordem das dezenas. Então, eu vou tirar aqui uma centena e vou colocar 10 dezenas. Vou tirar outra centena e vou colocar mais 10 dezenas. Vou tirar outra centena, mais 10 dezenas. Vou tirar mais essa centena e vou colocar mais 10 dezenas. Quantas dezenas nós temos aqui? 40 dezenas. Então, nós vamos aqui, ó. 4 centenas não dá para dividir para 6. Então, desagrupando, eu tenho 40 dezenas. Se eu estou dividindo dezenas, eles irão receber dezenas. Então, aqui você tem uma noção do resultado. Você terá dezena e unidade. Aí, você vai pensar, 40 dividido por 6. Tem que ser bom de tabuada também. Então, vamos pensar, que número que vezes 6, o resultado dá 40 ou mais próximo de 40. Então, você vai lá na tabuada do 6. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, até você chegar no 6 vezes 6, que é 36, o mais próximo de 40. Então, cada um dividindo por 6, cada um irá receber 6 dezenas. O que vai me sobrar? 4 dezenas, que não dá para dividir por 6. Por isso que chamamos de resto, que não dá para dividir. Então, o que eu vou fazer? Desagrupar. Cada dezena dessa vale 10 unidades. Então, eu vou tirar uma dezena e vou colocando 10 unidades aqui. Vamos lá? Pronto. Você ficou aí
com 42 unidades. Então, vamos colocar aqui. Cada um recebeu 6 dezenas, sobrando aqui 4 dezenas. Desagrupando, ficou 42 unidades, que você vai dividir por 6. Voltando à nossa tabuada, 6 vezes que número, o resultado se aproxima ou dá exatamente 42. Se você já viu que 6 vezes 6 é 36, então é maior do que 6. 6 vezes 7 é 42. Então, cada um vai receber 7 unidades. Aqui. 6 vezes 7, 42 para 42, nada. Vamos ver aqui. Cada um recebe 7. Muito bem. Sobrou alguma unidade para dividir? Não. A divisão foi exata. Não sobrou ninguém. Cada um recebeu quanto? 7 unidades com 6 dezenas. Então, vai dar 67. Muito bem. Quanto que deu aqui? 67. Muito bem. Vamos fazer uma outra divisão? Muito bem, pessoal. Vamos dividir 17 por 5. Vamos colocar no ábaco de papel o 17. 7 unidades e uma dezena. Vamos lá? Muito bem. Dividindo 17 por 5. Vamos falar em voz alta, entender o que nós estamos falando. Eu tenho uma dezena. Uma dezena dá para dividir para 5? Não, não dá uma dezena para cada um. Então, não dá para dividir. Então, o que eu tenho que fazer? Desagrupar, voltar à ordem. Então, eu vou tirar essa dezena e vou colocar 10 unidades na ordem das unidades. Muito bem. 10 unidades com mais 7 que já tinha lá, ficou 17 unidades. Vamos ver aqui no algarismos. Uma dezena não dá. Desagrupando, ficou 17 unidades. Então, você está dividindo unidades, eles vão receber unidades. Então, aqui, o resultado será de um algarismo só. Vamos pensar na tabuada do 5, já que eu estou dividindo por 5. Que número que vezes 5, o resultado chega mais próximo de 17 ou 17? Vamos pensar, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Chegamos no 5 vezes 3, que é 15. É o mais próximo de 17 que eu consigo chegar. Então, 5 vezes 3 é 15. Então, cada um vai receber 3 unidades. Vamos lá. Muito bem. Então, eu tenho aqui 5 grupos, contendo 3 unidades em cada grupo. Quantas unidades sobraram? 2 unidades, que não dá para dividir por 5. Por isso que chamamos de resto, porque não dá para dividir. Então, eu vou fazer o quê? Desagrupar. Cada unidade dessa equivale a 10 décimos. Então, eu vou colocar aqui, na ordem dos décimos, 10 décimos. Então, vamos lá. Muito bem. Ficou aqui, então, 20 décimos. Vamos ver como é que fica isso nos algarismos? Olha só. Cada um recebeu 3 unidades. Ok. Sobraram, então, 2 unidades, que eu desagrupei em décimos, ficando com 20 décimos. Agora, eu estou dividindo décimos. Eles irão receber décimos. E é aí que entra a vírgula. A vírgula na matemática separa a parte inteira da parte decimal. Se eu estou dividindo décimos e eles receberão décimos, eu tenho que separar com a vírgula. Essa é a parte inteira e agora vai ser a parte decimal. 20 décimos dividido para 5. Muito bem. Quantos
décimos dará para cada um? Vamos pensar na tabuada. 5 vezes qual número vai ser 20 ou mais próximo de 20? Bom, se nós já vimos que 5 vezes 3 é 15, vamos para 5 vezes 4, que é 20. Então, cada um receberá 4 décimos. Muito bem. Sobrou alguém? Não. A divisão foi exata. Então, a gente coloca aqui, ó. Cada um recebeu 4 décimos. 4 vezes 5 é 20, não sobrando nada. Então, é 3 inteiros e 4 décimos. Perfeito! Vamos fazer mais uma divisão para ver se a gente pegou o mesmo jeito? Vamos dividir agora 1 por 8. Vamos colocar no nosso ábaco de papel uma unidade. Uma unidade dá para dividir para 8? Não, não dá. Então, o que eu vou fazer? Desagrupar. Cada unidade equivale a 10 décimos. Então, eu vou transformar isso em 10 décimos. Muito bem. Agora, eu vou dividir 10 décimos para 8. Antes, vamos ver nos algarismos como é que vai ficar. Uma unidade dá para dividir para 8? Não, não dá. Então, eu vou desagrupar, transformando em décimos. Muito bem. Transformando em décimos, eu tenho 10 décimos. Se eu estou dividindo décimos, eles receberão décimos. E os décimos é a primeira casa depois da vírgula. Então, como eu não tenho número nenhum e não tenho nada aqui, eu não tenho inteiros para dividir. Então, é 0 inteiro. E agora eu vou dividir os décimos e vou receber décimos. Por isso, colocamos 0, entenderam? Então, vamos lá. Que número que vezes 8 vai dar 10 ou mais próximo de 10? Bom, 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2 é 16 e passa de 10. Então, cada um vai receber um décimo. Muito bem. Quanto que sobraram? 2 décimos. Se sobraram é resto, não dá para dividir. E eu quero continuar a divisão. Então, eu vou desagrupar. Cada décimo desse equivale a 10 centésimos. Então, vamos desagrupar e colocar os centésimos aqui. Muito bem. Ficou, então, 20 centésimos. Vamos ver nos algarismos como é que ficou? Então, cada um recebeu um décimo, sobrando 2 décimos, que não dá, eu desagrupei e formei 20 centésimos, que se eu estou dividindo centésimos, eles irão receber centésimos, que é a segunda casa decimal após a vírgula. Então, vamos ver. Na tabuada do 8, que número que vezes 8 vai dar 20 ou mais próximo de 20? Seria o 16, né? 8 vezes 2 é 16. Então, cada um vai receber 2 centésimos. Vamos lá. Sobraram quanto? 4 centésimos. Então, vamos colocar aqui. Cada um recebeu 2, que vai dar 16, que para 20 falta 4. Esses 4 centésimos é resto, logo não dá para dividir. Muito bem, então nós temos aqui 40 milésimos. Transformando aqui, 40 milésimos. Agora, eu vou dividir esses 40 milésimos. Dividido por 8. 8 vezes que número vai dar 40 ou mais próximo de 40? Aí, você vai na tabuada do 8. 8 vezes 2 é 16, que você acabou de fazer. Então, você vai 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5 é 40. Então, cada um receberá 5 milésimos. Vamos ver?
Muito bem. Sobrou alguma coisa? Não. A divisão foi exata. Então, cada um recebeu 5. 5 vezes 8 é 40. Para 40, nada. Muito bom. E para fechar, vamos fazer só mais uma. Vamos lá, então. Vamos dividir 204 por 2. Vamos colocar no ábaco 204. 4 unidades, nenhuma dezena e 2 centenas. Vamos lá? Muito bem. 204 dividido por 2. 2 centenas, dá para dividir por 2? Dá. Quando é igual ou maior ao divisor, dá. Então, dá 1 centena para cada um. 1 centena para cada um. Vamos ver como é que vai ficar aqui no algarismo. Só o 2 dá, ficando 1 centena para cada um. Então, nós temos aqui centena, dezena e unidade. 1 centena para cada um. Então, não sobrou nenhuma centena. Muito bem. Eu não tenho dezenas para dividir. Então, ó, não tem dezena. Sobrando apenas a unidade. 4 unidades. 4 unidades para dividir por 2. Cada um vai receber 2 unidades. Sobrou alguma coisa? Não, a divisão foi exata, dando 102 para cada um. Vamos colocar no algarismo. Então, aqui temos... Colocando no lugar errado. 2 vezes 2, 4, para 4, nada. Muito bem. 102 para cada um. Pessoal, mas não é a última, não. Tem mais uma divisão que eu gostaria de fazer com vocês. Vamos ver? A divisão é a seguinte: 241 dividido por 4. Vamos colocar no ábaco 241. 1 unidade, 4 dezenas e 2 centenas. A mesma pergunta. 2 centenas dá para dividir por 4? Não, vou desagrupar. Cada centena dessa daqui equivale a 10 dezenas, então eu vou trocar. Então, quantas dezenas eu tenho? 24 dezenas. Vamos ver aqui no algarismo. Centena não dá, desagrupando, ficará 24 dezenas. Então, estou dividindo dezenas, receberão dezenas e unidades. Que número que vezes 4 fica mais próximo de 24? Você vai lá na tabuada do 4, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 4 vezes... até chegar no 24. Então, 4 vezes 6 é 24. Então, dividindo por 4, cada um receberá 6 dezenas. Vamos lá? Muito bem. Não sobrou nenhuma dezena para dividir. Ok. Então, aqui vai dar 6 dezenas para cada um. 4 vezes 6, 24. Para 24, nada. O que sobrou? Uma dezena. Uma dezena não, uma unidade. Sobrou uma unidade. Uma unidade dá para dividir para 4? Não, vou desagrupar. Então, cada unidade vale 10 décimos. Então, vamos lá. Muito bem, agora eu tenho 10 décimos para dividir. Se eu estou dividindo décimos, eles irão receber décimos. Então, vamos lá. Unidade. Não dá para dividir, eu vou desagrupar em décimos. Então, quando eu desagrupo, coloco décimos, eles irão receber décimos. Então, aqui nas unidades, eles não receberam, não tem divisão.
não tem unidade para dividir. Como eles estão recebendo décimos, vem a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Tem 10 décimos. Que número que vezes 4 chega mais perto do 10? É o 2. Então, é 2. 2 vezes 4 é 8. Então, vamos lá ver. Cada um vai receber 2 décimos. Quanto que sobrou? 2 décimos. Cada décimo equivale a 10 centésimos. Muito bem. Então, nós temos aqui 20 centésimos. Vamos ver nos algarismos? Então, ó, se cada um recebeu 2, 2 vezes 4 é 8, para 10 falta 2. Então, sobrou o quê? 2 décimos, que eu desagrupei, virando 20 centésimos. Estou dividindo centésimos, eles irão receber centésimos. Você vai pensar na tabuada do 4, que número que vezes 4 dá 20, o mais próximo do 20. 4 vezes 5 é 20. Então, cada um vai receber 5 centésimos. Muito bem. Muito bem. Sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. A divisão foi exata. Cada um recebeu 5 centésimos. 4 vezes 5 é 20. Para 20, nada. Muito bem. E assim nós concluímos o porquê da vírgula. Quando eu agrupo para mais e para menos. Se você entendeu a ideia do agrupamento, as ordens, que o nosso sistema de numeração é decimal, você consegue fazer qualquer divisão. Fale em voz alta e ouça o que você está falando, que é para você entender o que você está fazendo. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.